Bom dia, queridos. Misericórdia, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos começar a semana compartilhando a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 15. Capítulo 15, a partir do versículo 1, que diz assim, Mateus 15, a partir do versículo 1 até o 9. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que quebra os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondeu: por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe certamente será morto. Mas vós dizeis: quem disser a seu pai ou a sua mãe a oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a pai nem a sua mãe. Assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Durante os 3 anos de ministério de Jesus, ele mostrou a grandiosidade de Deus e a necessidade que o povo precisava voltar para Deus, se voltar para Ele, entendendo o plano salvífico para o ser humano. E nós sabemos que havia muita gente querendo destruir e atrapalhar o reino de Deus. Tanta prova é que quem crucificou Jesus não foi o povo, não, foram os próprios sacerdotes. Devo ter mencionado isso aqui algumas vezes. Porque eles achavam que Jesus ia tomar o lugar deles. O egoísmo, o poder, eles queriam poder. Eles não queriam sair de onde estavam. É verdade que o sacerdócio foi dado a Deus, através de Moisés, para o sacerdócio dos levitas. E aqueles que estavam como sacerdote é porque tinham linhagem vinda dos levitas. Mas foram eles que crucificaram Jesus. Não foi nenhum dos que ali estavam, dos discípulos, nem foi Pilatos. Foram eles, porque a partir do momento que foram levados, que eles levaram Jesus até Pilatos para ser julgado, Pilatos olhou para todo aquele testemunho, para todas aquelas pessoas, e disse: eu não vejo nele crime algum. E os sacerdotes crucificam. E ele disse: eu lavo a mão. Ele pediu uma bacia e lavou sua mão para que não se envolvesse com a morte daquele justo. E a partir daí, a coisa muda. A coisa muda porque o Salvador da humanidade agora ia ser crucificado. Ele ia ser morto e crucificado. É verdade que tudo isso já era propósito de Deus. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Dizia ele de que modo de morte havia de morrer. Então Jesus Cristo veio para morrer e nos levar no seu corpo. Isso já era propósito divino. Mas, como nós sabemos, isso foi feito para se cumprir essa escritura e para que nós pudéssemos viver, vamos dizer assim, livre do pecado, livre da dor, livre da angústia, crucificando o nosso eu, o nosso ego com Cristo. Mas eu quero falar dos pastores, dos sacerdotes. Na live da minha filha, no sábado, eu falei de uma coisa muito interessante, certo? Falei para os pastores, falei da necessidade que eles têm de se converterem, falei da hipocrisia deles que usam
as igrejas usam o que eles têm na mão para enganar, para puxar, chamar o povo para dentro das suas igrejas, aí assim extorquirem o dízimo, o dinheiro deles através de dízimo, oferta, etc, etc, etc. E com isso o povo se torna, como nós vimos lá também no texto, prosélitos. Eles viajam de um lado para o outro para trazer aquele povo para a igreja e trazem, e quando chega lá, eles ficam iguais a eles. Não há transformação, não há mudança. A coisa mais difícil hoje, na minha visão, não sei se eu estou errado, é você ver nas igrejas alguém falar que houve transformação de sua vida. Ah, eu era assim, assado, e eu senti a necessidade de que eu precisava morrer, confessei meus pecados a Jesus, Ele me libertou, e a minha mente e meu coração foram trocados. E eu não sou mais aquele homem, ou aquela mulher. Não se vê mais isso. Por quê? Exatamente porque é um ensino que vem sendo pregado, vem sendo impregnado nas igrejas, onde as pessoas simplesmente começam a frequentar a igreja, o pastor, por sua vez, não tenho nada contra os pastores, quero deixar isso bem claro. O que eu não aceito é o que está acontecendo. Pastor, tem muitos homens de Deus honestos, já falei isso aqui também, mas tem pastores que eles estão usando o nome de pastor para enganar as pessoas e elas se tornam membros das suas igrejas, o que é pior. Coitados, não conhecem nada, não somente os pastores como eles. A hipocrisia é muito grande. E esses coitados que não têm conhecimento da palavra de Deus, acreditam em tudo que eles dizem. Certo? Para você ter uma ideia, eu não acredito em hipótese alguma que Deus vá abençoar o ministério de um homem de Deus onde ele está enganando o povo. Não. Aonde tem engano, aonde há erro, aonde há mentira, Deus não está. Deus não está. Ah, mas Deus está presente. Mentira, Deus não está presente. Simplesmente as pessoas usam esse termo para trazer as pessoas, para enganá-las. Quando eu abro aqui o Facebook, que eu vejo pessoas profetizando, a sua vida vai melhorar. Mentira isso aí. A sua vida só vai melhorar se você morrer. Se você não morrer, você não vai mudar. Se você não morrer com e em Cristo, você vai ficar exatamente do jeito que você está. Você vai só mudar de igreja, talvez, se tiver mudado. Mas será igual como era antes. Não haverá transformação. É por isso que Jeremias pergunta, pode o etíope mudar a pele ou o leopardo das manchas? Se pode, podereis fazer o mal, o bem, estando acostumado a fazer o mal, ó casa de Israel. Esse povo de Israel que vinha sendo conduzido, foram mortos no deserto porque foram rebeldes. E com o passar dos anos, todos os líderes que não agiram de acordo com a vontade de Deus também foram destruídos. E não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Veja aqui o que nós acabamos de ler, no capítulo 15 de Mateus, a tradição. E no mesmo Jesus disse, por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Eles preferem manter a tradição e uma alma ir para o inferno do que mudar essa tradição e pregar a salvação para aquela alma. Honra teu pai e tua mãe, quem maldisser seu pai e sua mãe será morto. Se hoje fôssemos usar esse termo, eu acho que 90 ou 99,9% dos jovens estariam mortos, porque a maioria deles são rebeldes. Eles não respeitam em pai e mãe. Ora, nós temos visto aí filhos matando os seus pais, sua mãe, seus avós idosos, maltratando idosos. O que é isso aí? Impiedade. Mas, como diz o texto aqui, mas vós dizeis, quem disser a seu pai e sua mãe é oferta ao Senhor, o que poderia ter de mim? Esse não precisa honrar nem a pai e a mãe. Assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Eles invalidam a palavra de Deus quando não obedecem. Hipócritas, aqui ele está chamando também. Jesus está chamando aqueles líderes de hipócritas.
Hipócritas, bem profetizou Israel a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homem. O que foi que aconteceu com a igreja? As igrejas eram de casa em casa. As igrejas, elas simplesmente iam surgindo pela necessidade dos discípulos irem pregar nas casas, e surgiu a igreja. Foi criada a denominação, foram criadas doutrinas feitas por estes homens, que essa doutrina, ao invés de chamar o homem, que religião significa religare, essas doutrinas que foram criadas, em vez de religar o homem a Deus, elas afastam o homem de Deus. Cada igreja tem a sua doutrina. Foi por isso que Jesus disse: vós invalidaste a minha palavra, está aqui, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito: este povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Sabe, queridos, é muito fácil hoje abrir uma igreja, é muito fácil alguém começar a pregar, chamar gente, porque infelizmente não há conhecimento de Deus. As pessoas não têm conhecimento de Deus. Foi por isso que Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O povo precisa conhecer a Deus e a sua palavra. Quando isso acontecer, o Evangelho virá ao fim. Todo o Evangelho será pregado e Cristo virá. Pense nisso. Não vamos deixar nos iludir por homens sem escrúpulo que invalidam pela tradição a palavra de Deus, que levam pessoas que não têm conhecimento bíblico, ignorantes, pessoas, até letrados mesmo, são levados por esses homens que não têm conhecimento. Eu não sou contra eles, já falei, mas sou contra o que eles estão fazendo com a humanidade, com o povo. Falei da fome. A fome é resultado de um governo corrupto, péssimo, todo. Quando eu falo de bancada evangélica, até o presidente, nenhum presta. Pode ter certeza disso. São todos que eles vivem pregando para si mesmo. Eles querem continuar na mamata e não fazem nada em favor. O que fazem é o mínimo. E esse povo fica e está morrendo de fome, como nós vimos na reportagem da semana passada. Nós que somos evangélicos, que dizemos que amamos o próximo, nós precisamos acordar para isso. Leve o seu pastor a entender que aquele seu vizinho, aquela favela, aquele lugar que está perto de você, tem gente morrendo de fome. Leve seu pastor a fazer essas boas obras, como diz a palavra de Deus. Faça boas obras, salve, não somente fique preocupado em salvar almas, mas também levar o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos pedir a Deus que nos dê esse pão e também compartilhar esse pão como fazia a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela dividia os seus bens, ela dividia tudo que tinha. Pare para pensar um pouco nisso e que Deus nos abençoe. Amanhã continuaremos.